Fala aí, rapaziada, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o William, sou o locutor, e é um prazer você que tá aqui, ó, tá no meu canal. Tá muito bem, tá? Se você tá começando, o meu canal tem muito conteúdo que pode ajudar você bastante. Esse canal, ele me dá uma alegria imensa porque muita gente me procura para falar, cara, através do seu trabalho, através do que você vem compartilhando na internet, isso tem ajudado bastante, mudado bastante o meu mindset, tem me ajudado na forma de cobrar, na forma de treinar, na forma, enfim. Tem muita gente que me procura parabenizando e incentivando, e eu fico muito feliz, né, com esse incentivo, porque me ajuda a, a, a ter mais vontade ainda de criar conteúdos para você. O Diário de um Locutor não é exatamente um conteúdo. É lógico, eu passo muita informação do que acontece comigo aqui no dia a dia. Às vezes acontece uma coisa, eu vou lá, anoto, pô, eu preciso passar isso para quem tá me assistindo. Eu preciso compartilhar essa informação de como fazer isso da forma certa. Isso também não quer dizer que eu sou o correto de tudo. Eu já errei bastante, eu erro muito, eu já queimei meu filme e muita gente se preocupa com isso, né? E eu acho que tem um meio termo. O meio termo de você sim meter a cara e ir atrás do seu sonho, e entre também você ir sem fazer nada, sem saber como fazer, né? Eu acho que tem um meio termo que é o aprendizado. E conforme eu fui aprendendo, isso não quer dizer que eu sou bom, isso não quer dizer que eu sou o cara, mas conforme eu fui aprendendo da minha forma, entendendo do meu jeito, eu fui tentando passar a minha forma e o meu jeito para todo mundo. Então, isso ajudou bastante gente. E galera, eu ainda erro, já errei muito, ainda erro, mas eu já me aprimorei bastante. E ó, errando que se aprende, errando na forma que você atende um determinado cliente, que você vai aprender, né? É na prática, digamos assim, que você vai aprender as coisas. Só que tomem cuidado com essa prática. Não vá colocar em prática sem entender o mínimo do assunto. Um exemplo: não vá fazer prospecção sem saber nada, como abordar, como ter um material legal. Então tomem cuidado. Errando que se aprende, sim, mas saiba pelo menos o básico para fazer você alavancar aí e melhorar. Mas tombo, cara, a gente vai levar bastante. Ó, eu já devo não, com certeza eu já queimei meu filme com produtora. Aqueles layouts que a gente manda no começo, que eu mandava, que eu tinha o meu ponto de vista que era, não tem problema, porque eu já conversei com alguns produtores e eles me falaram que para eles não tem problema. Isso para eles, né? Mandar layout, né? Mandar. O que é o layout? É você imprimir a sua voz num comercial que já foi gravado e fazer a produção em cima dele, né? Uma espécie de cópia. Então, assim, antigamente eu não entendia isso e depois que semana passada, mais ou menos, um locutor amigo meu mandou mensagem falando que teve uma reunião. Tem até um vídeo aqui que eu falo sobre isso, tá no card. Falando que teve uma reunião e muita gente criticou esse layout. E eu comecei a entender e observar pelo lado da produtora. Por quê? O cara que não gravou aquele material, às vezes está assim, tanto faz, porque é o trabalho dele, é a voz dele, tá mostrando. Mas a produtora que fez aquele material, ela se sente prejudicada, não sei. Eu não sei o que ela sente, por quê, mas eu tento me colocar no papel dela agora e vejo que, poxa, a gente teve um trabalho junto com o cliente final para fazer aquele texto, a gente colocou uma pancada de locutor para participar do cast, a empresa ela foi rigorosa na escolha do locutor, da interpretação, ficamos horas aqui em videoconferência ou ao vivo aqui tentando trazer o melhor desse locutor e no final alguém chega lá, grava, coloca uma trilha que não tem a ver com o propósito, que é tudo diferente. A gente montou uma trilha do zero aqui e tal, e a pessoa está usando aquilo a título de portfólio. Assim, eu entendo o lado da produtora que criou o material e concordo.
concordo e bato no peito e falo: eu já fiz isso, sei que é errado e agora não faço mais. Agora eu mudei, né, a minha estratégia. Ah, não vou fazer layout. Ah, se eu quero, aquela ideia foi legal, então eu vou montar um texto com aquela ideia, né, seguindo aquele padrão, mas com palavras diferentes, o cliente diferente, enfim, o que eu puder mudar, né, para não ficar caracterizado que é aquele material, eu vou fazer que eu acho que ameniza mais, né? O cara pode falar, ah, pô, pegou minha ideia, pô, legal, a ideia não tem jeito, né? O mundo é movido de ideias que as pessoas, pô, legal essa ideia, eu vou fazer também, e isso não adianta. Mas eu acho que já alivia bastante. E um dos erros que eu cometia era o tal do layout, né? Tem muito e-mail que eu mandei para a produtora que era com layout, e eu achando que, ah, pô, será que foi o que eu escrevi? Será que, poxa, eu mandei o e-mail no coisa errado, no horário errado? Às vezes foi esse tal do layout que a produtora ouviu e falou, pô, esse cara aí não é profissional. E, poxa, hoje, através do erro, né, um banho de água fria, eu falo, caraca, realmente é errando que se aprende. Eu coloquei em prática, mas coloquei de forma errada. E talvez eu sofra as consequências disso. Talvez tenha empresa que não tenha produtora que fala assim: esse cara eu não contrato, porque ele não é profissional. E eu achando que eu estava tirando onda, porque o portfólio ficou legal. Mas é um tipo de erro. Outro tipo de erro, eu também errei muito quando eu comecei, eu não me profissionalizei, não corri atrás, não busquei entender tipo de locução, não busquei aprimorar a minha fala, minha dicção, a minha interpretação, não busquei fazer isso. E isso me prejudicou por um bom tempo. Comecei a gravar carro de som. Eu lembro a primeira vez que eu gravei um spot para carro de som, que o Vitor, né, um colega que tinha uma rádio na época, que eu devo muito a ele também. Ó, o William tá famoso, a sua voz na rua. Foi até um spot de balada, era um forró que ia ter. Eu gravei, não tenho mais salvo, mas assim, eu segui aquela referência que eu tinha dele, dos locutores da minha cidade. E nunca passou pela minha cabeça que eu deveria mudar, né? Fiquei na rádio, fiquei ali empurrando com a barriga, estagnado na mesma coisa sempre, sempre, e estava fazendo errado, né? E depois de um tempo que eu senti a necessidade de mudar a minha locução porque eu não gostava da minha voz, que eu fui pesquisando e comecei a ver um mundo diferente, um mundo de possibilidades diferentes, que eu falei, gente, eu tô fazendo tudo errado. Eu tenho que aprender isso e botar pra frente. Foi quando eu decidi, eu vou sair da rádio. Ainda fiquei um ano ainda nessa lenga-lenga, vou, não vou, aprendo, não aprendo. Mas aí eu acabei saindo da rádio e eu acho na minha cabeça que foi um acerto, né? Porque eu já vinha errando há anos. Eu trabalhei 10 anos na rádio, vinha errando, vinha errando. Não que trabalhar na rádio seja errado, eu tenho os meus motivos, né, para ter saído da rádio. Eu acho que juntou tudo e para mim ali não estava sendo legal, porque eu estava num ambiente que eu não conseguia subir, né? Eu estava acomodado igual estava todo mundo. E aquilo começou a me incomodar e eu percebi o como eu estava errando. E é a prova de que errando que se aprende, né? Então eu comecei a colocar em prática coisas que iriam fazer a minha vida mudar, né? Então eu tomei decisões difíceis e importantes, né? Não que, poxa, graças a Deus eu saí da rádio. Eu tenho um carinho enorme pela rádio que eu trabalhava, mas eu precisei sair para que eu tivesse o meu negócio e começasse a correr atrás, porque se eu ficasse lá, eu ia continuar empurrando com a barriga. Eu tinha um salário que eu recebia, eu tinha benefícios lá na rádio, então assim, tava empurrando com a barriga, mas aí, para que a minha paixão pela locução desse certo, eu tive que sair para eu poder eu versus eu, entendeu? Eu contra mim mesmo, assim, essa batalha, né? William contra sua mente e persistindo, tentando, eu vou nessa vibe até hoje. E assim, esses foram alguns erros. Fora a vida, né? O erro na vida
que a gente comete e depois de muito tempo a gente pensa, poxa, aproveitei aquilo sim, mas se eu não tivesse feito aquilo, talvez eu poderia ter tá em outro patamar hoje, tal, mas também tem aquela consciência, né? O que eu fiz me trouxe até aqui. Então assim, eu não tenho do que reclamar, do que me, poxa, que aconteceu isso, pô, poderia ter feito diferente, poderia, mas hoje eu tô aqui e eu tô correndo atrás de todo o prejuízo, de tudo que eu já errei. É lógico, né? Novos erros vêm, só que aí é aquela questão, né? Tá errando, tá dando errado e tudo, vamos tentar mudar a estratégia. Porque mudando a estratégia, talvez você consiga chegar onde você quer por um caminho diferente, desde que não seja roubando, matando, né? Pisando no próximo. Mas a questão de errar é complicado, né? Tem muitas vezes que a gente não tem a informação necessária, não tem quem nos estenda a mão, e pelo fato de querer, a gente acaba indo e fazendo com o que dá, com o que tem. E muitas vezes a gente vai da forma errada. Foi como eu comecei na locução, de forma errada, fui me aprimorando, fui correndo atrás e hoje, assim, eu erro muito menos. Erro também, né? Deixo bem claro isso. Mas eu erro muito menos. E o intuito de criar esse canal é para ajudar você a errar menos também. Porque eu não tive referência que me estendesse a mão e falasse, cara, eu tô estudando e eu tô vendo que o que você tá fazendo não é legal. Então, cara, tenta fazer de outra forma. Eu gosto de fazer assim. Se você quiser me seguir, vem comigo. Se você não quiser, então busca uma forma de você fazer, porque no meu ponto de vista você tá fazendo de forma errada. Mas é você que tem que decidir isso. Analisa o que eu tô te falando, se analisa e vê se realmente eu tenho razão ou se eu estou falando besteira. Eu respeito a sua decisão, mas eu estou falando para o seu bem porque eu gosto de você. Eu não tive ninguém que fizesse isso comigo. E se naquela época também alguém fez, eu não era maduro o suficiente para entender que era que alguém estava querendo me estender a mão e me dar um banho de água gelada para falar, acorda, cara. Eu não tinha maturidade para entender isso. Hoje eu já tenho. E hoje eu busco tentar fazer pelas pessoas que estão começando agora o que deveriam ter feito comigo, ou que fizeram e eu não aproveitei, ou realmente que não fizeram. Que eu sei as poucas pessoas que me estenderam a mão, e eu sei as pessoas que eu dei ideia e as pessoas que eu não dei ideia por falta de maturidade. Né? A pessoa me dava um feedback e eu não gostava, ficava puto por falta de maturidade. Errado, né? Hoje eu vejo por um ângulo completamente diferente. E o canal é feito para você, né, que precisa de alguém que pegue a sua mão e te puxe, fala, vem cara, você consegue, você é capaz. Tá? Isso daqui eu acho que é errado. Se você também acha, no meu canal tem alguma coisa que ajude, que possa ajudar você a melhorar isso. Vem comigo, eu tô aqui para te ajudar. E é mais ou menos isso que acontece aqui no canal. Foi meio que um desabafo aqui. Eu queria passar essa ideia para vocês, para quem acompanha o meu canal. Tá? E o Diário de um Locutor é algo que está aberto para trocar ideia, para eu comentar sobre o meu dia a dia, para comentar sobre diversas coisas. E eu espero de coração que eu esteja ajudando todos vocês, tá bom? Espero mesmo. E fica aí o meu abraço e confira aqui no meu canal vários vídeos que podem ajudar você, tá bom? Se você não é inscrito, se inscreva, curta, comente e seja bem-vindo. Forte abraço, até mais e fiquem com Deus.